Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina de estudos, de organização, como é que eu faço. Eu tenho aula de manhã e de tarde em alguns dias, né? Então hoje é quarta-feira e eu vou mostrar minha aula de tarde pra vocês. Eu também tenho alguns trabalhos pra fazer, então vou aproveitar esse vídeo e mostrar tudo pra vocês. Como é que eu faço, como é que eu organizo. E é isso, vamos lá. Bom, gente, então a primeira dica que eu vou dar pra vocês é esteja num lugar que seja confortável, arrumadinho. Então aqui eu deixo meu caderno que eu anoto algumas coisas. Aqui tem papel higiênico e coisa pro nariz porque eu tava com rinite. Enfim, tem minhas canetas, eu sempre gosto de ter um copo d'água também do lado. Então, e minha cadeira, né? Então, a melhor dica é vocês estarem num lugar que vocês se sintam bem, que vocês se sintam inspirados. E eu gosto muito desse meu cantinho, então acho isso bem fundamental. Bom, gente, então eu começo abrindo o Google Classroom, que é onde eu tenho as minhas atividades, os links para as minhas aulas no Meet, enfim. Aí eu comecei entrando para ver as pendências que eu tinha, né? Então já comecei entregando uma atividade que eu tinha feito de manhã, só que daí eu deixei para entregar agora, mais no final da tarde, só para revisar se eu tinha feito tudo direitinho. Então aí eu tô entregando ela bem simples, bem de boas. Aí eu já vi que eu tinha outra pendência. Não era pendência, na verdade, era trabalho pra entregar, né? Porque eu não tenho nada nunca pendente. Mas aí eu comecei fazendo o meu trabalho de inglês, que eu tinha pra entregar na sexta. Então eu fui revisar, como eu disse, se eu tinha alguma coisa pra fazer e eu vi que eu tinha isso. Então aí eu tô ajeitando o título, tudo direitinho. Sempre gosto de fazer bem como se fosse em caderno, sabe? Como se fosse brush pen e tal, os lettering. Então eu baixei várias fontes para deixar o mais organizado possível todos os meus resumos e atividades para entregar. Bom, gente, depois dessa pausa fofíssima e maravilhosa, voltei a fazer meu trabalho e a minha aula, eu já tinha entrado nela, ainda não tinha começado, só tinha a minha professora, mas eu continuei fazendo esse meu trabalho de inglês. Eu geralmente gosto de fazer assim, entrar numa aula e ir adiantando todos os trabalhos juntos, sabe? Tipo, claro, prestando atenção na aula, né? Mas pra ir adiantando, porque esse é o meu momento que eu tiro pra estudar. Eu fico desde a 1h25 até as 5:45, só em aula, só em função de trabalho. Então aí eu aproveito pra botar tudo em dia, enquanto minha professora não tá falando coisa que seja muito importante, sabe? Quando ela tá falando coisa que eu preciso prestar atenção, obviamente eu vou prestar atenção, né? Bom, então como eu falei, aí era coisa que eu precisava prestar atenção, então eu fui prestar atenção, né, trabalho que ela tava explicando, e aí eu já tinha terminado meu trabalho de inglês, só tava ajeitando, deixando tudo bem formatadinho, bem bonitinho, ajeitando pra ficar o máximo que coubesse na mesma página, porque eu tenho toque, e aí já ajeitando tudo pra salvar e só enviar. Bom, aí já tô salvando o trabalho pra enviar ali no Class. Bem simples, eu salvo tanto em PDF quanto no Word normal, né, no documento. Porque como eu uso essas letras mais bonitinhas, eu tenho que usar o PDF pra ela não desformatar tudo. E ele, como vocês puderam ver, passou a minha fofurinha, né? Ela sempre fica entrando no meu quarto pra lá e pra cá com a minha mãe, tanto que tem brinquedo dela ali no canto. E é assim que a gente vai.
Bom, gente, dentro dos documentos eu tenho uma pasta de escola, então aí eu tô colocando tudo que era de escola pra dentro da pasta, né? E aí eu também tava revisando os trabalhos que eu tinha pra terminar, por exemplo, esse é pra semana que vem, mas eu ainda tenho umas atividades pra fazer. Mas eu deixei pra fazer outra hora, foquei na aula que eu tava tendo agora, no caso, né? E também no trabalho que eu tava fazendo, que eu vou começar de PowerPoint, que vocês vão ver. Então agora eu abri um novo documento pra começar a botar o que eu tinha da aula de hoje, né? Porque eu sempre vou fazendo com a minha professora. Ela vai explicando, vai passando as atividades e eu vou anotando tudo no Word, salvando direitinho pra depois só enviar pra ela, não precisar fazer tudo sozinha. E aí eu já comecei a olhar o PowerPoint que eu tinha que entregar, né? O trabalho que eu tinha pra fazer, pra deixar tudo certinho. Aí eu tava formatando também o meu documento, porque como eu disse, eu tenho toque, né? E como ela salva em PDF, desformata tudo e eu tenho que ajeitar tudo bonitinho pra ficar do jeito que eu gosto. Bom, gente, então agora eu já comecei a fazer o PowerPoint que eu tava falando pra vocês. É um trabalho sobre movimentos literários, então eu tinha bastante coisa pra botar nele, mas era só de pesquisa e tinha muita coisa que ela já tinha nos passado em arquivos do Google Classroom, né, que eles postam lá várias dicas. Aí eu já tava finalizando ele, só tava botando tudo formatado, tava ajeitando uns que eu quis botar essa imagem no fundo só pra ficar mais diferenciado. E aí vocês podem ver minha mãe querida limpando todo o meu quarto, como ela faz todos os dias da vida dela, mesmo a gente tendo a Rose que limpa aqui em casa, ela limpa de qualquer jeito. Então, em seguida que eu terminei o PowerPoint, eu já fui salvar a aula que eu tinha tido hoje, né? Pra ver se eu tinha mais alguma coisa pra fazer. E eu ainda tenho que revisar algumas coisas, mas então eu deixo salvo, né? Pra quando eu for entrar da próxima vez já tá tudo ali. Porque esse é o intuito de salvar um trabalho, não é mesmo? E aí eu também fui revisar, como vocês podem ver, eu fiquei corcunda aí, porque eu fui revisar se não tinha nada errado e tal, né? Porque além de professora de literatura, ela é professora de português. Então não é legal ter erros de português, né? Então eu fui revisar se não tinha nada de errado e tal. Aí eu limpei a TV porque eu tava falando com minha mãe, eu dei uma cuspida na TV. Agora a melhor hora que é entregar o trabalho que eu demorei 3 horas quase fazendo. Eu fechei ele algumas vezes, quase morri do coração achando que eu ia perder.
mas o PowerPoint online, ele salva automático. Então, graças a Deus, deu tudo certo, consegui enviar, consegui fazer tudo direitinho, graças a Deus, deu tudo certo. Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho como é que... Minha boca tá machucadinha. Como é que eu me organizo, como é que eu estudo, né? E como é que eu faço meus trabalhos. É bem simples, bem normal, mas eu quis compartilhar com vocês. E então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!